Olá, meu boa noite, meu desejo de saúde e paz a você e a todos aí da sua casa. Nesta semana, a semana que antecede a Semana Santa, eu que estarei aqui, eu, Padre Marcos, para levar hoje, quarta-feira, e também depois de amanhã, sexta-feira, no nosso programa Somos Igreja, uma mensagem de fé, de paz, de amor, de esperança, naquele que é o tudo da nossa vida, a razão do nosso existir, Deus nosso Pai. E nós cristãos estamos vivendo esse tempo tão bonito da nossa fé, o tempo chamado Quaresma. O termo Quaresma significa um período de 40 dias. E ainda nós refletimos, inclusive no primeiro domingo da Quaresma, que Jesus, depois do batismo de João Batista nas águas do Rio Jordão, foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto, onde permaneceu 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, se colocando na presença do Pai. E nós dizemos, o próprio Jesus, ele instituiu o tempo da Quaresma, ele observou o tempo da Quaresma. E para nós cristãos, a Quaresma, esse período tem dois sentidos na nossa vida. Inclusive, o povo de Deus, depois que saiu da escravidão do Egito, o povo de Deus foi conduzido pelo deserto para a terra prometida. Durante 40 anos, o povo de Deus ficou na travessia do deserto. E a distância lá do Egito até a terra prometida, as margens do Rio Jordão, não é uma distância significativa que houvesse necessidade de 40 anos, tanto tempo assim. Eu acredito que se o povo de Deus fosse caminhar regularmente, talvez 3, 4 meses de caminhada seria suficientes para eles chegarem até a terra prometida. E aí vem a pergunta, mas por que o povo de Deus na travessia do deserto demorou tanto tempo, 40 anos? É que no deserto Deus quis purificar o seu povo dos vícios, das manias que o povo havia adquirido na convivência lá com os egípcios. Inclusive lá no Egito, uma mania que existia era uma sociedade onde existiam os maiores, os mais importantes, e os menos importantes. E os mais importantes tinham o direito de zombar, de escravizar, de pisotear os menos importantes. E ali na travessia do deserto, Deus quis purificar o seu povo dessas manias adquiridas na convivência com os egípcios, porque Deus é Pai de todos. Em cada ser humano, dizemos também, ou em cada rosto humano, está impressa a imagem e semelhança de Deus. É assim que nós lemos nas primeiras páginas da Bíblia, que Deus nos fez homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E nós somos todos iguais. Deus está acima de tudo e acima de todos, mas nós somos iguais. Não existe um ser humano mais importante do que o outro, que pode pisotear o outro, menosprezar o outro, fazer pouco caso do outro. Então, na travessia do deserto, Deus quis incutir no seu povo esse sentimento de igualdade, um perante o outro. Nós somos iguais. Somos feitos da mesma matéria, somos pó e ao pó retornaremos. E o que nos dá vida a mim, a você e a todos, é o sopro de Deus. É o Espírito de Deus quem dá vida a todos nós. E também no deserto, Deus quis que o seu povo acreditasse nele, acreditasse na providência divina. O povo teve fome, Moisés foi reclamar com Deus, Deus sacia a fome do seu povo, fazendo cair à tarde no acampamento
codornizes, o povo se fartou de comer carne, né, de codornizes. O povo reclamou de fome. Deus fez, né, durante a travessia do deserto, descer o maná do céu para saciar o seu povo. O povo estava sedento, morrendo de sede, podemos dizer assim, e Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha, e da rocha jorrou água cristalina, límpida, para saciar a sede do povo. Então Deus quis que o povo, na travessia do deserto, aprendesse a confiar nele, aprendesse a confiar na providência divina. Deus jamais abandona o seu povo, Deus jamais abandona os seus escolhidos, os seus amados. Então, no Antigo Testamento, na travessia do deserto, esses 40 anos, Deus quis purificar o seu povo. Essa é a primeira maneira de nós vermos a quaresma. Para nós a quaresma é também tempo de purificação. Purificação dos nossos pecados, das nossas manias, dos nossos vícios. Inclusive tem pessoas cheias de vícios. Repara os vícios dos outros, os defeitos dos outros. Ela se julga perfeita, mas essa pessoa está cheia de manias. Precisa melhorar sua conduta em casa, precisa melhorar sua conduta no testemunho na comunidade, no trabalho. Nós precisamos ser mais amigos, mais fraternos, mais solidários, mais de Deus. Então, o tempo da quaresma, assim como para o povo de Deus na travessia do deserto, foi um tempo de preparação e de purificação, nós também precisamos de nos preparar bem e purificar o nosso coração nesse tempo da quaresma. Agora, em Jesus, eu dizia para vocês, Jesus instituiu e ele observou o tempo da quaresma. Por 40 dias ele permaneceu no deserto, jejuando, orando, se preparando para a sua vida missionária, a sua vida pública. Só que em Jesus, os 40 dias de jejum, de sacrifício, a quaresma na vida de Jesus, não teve o mesmo sentido dos 40 anos do povo de Deus lá no deserto. Uma porque Jesus não tinha do que se purificar. Ele é o santo de Deus. Jesus é o santo de Deus. Inclusive, a carta aos Hebreus, também falando de Jesus, diz que ele viveu em tudo como nós, exceto no pecado. Quer dizer, se purificar do quê? Se arrepender do quê? Então, a quaresma na vida de Jesus não teve este objetivo que teve os 40 anos na travessia do deserto para o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Em Jesus, a quaresma foi como um momento de concentração, porque Jesus havia saído das águas do batismo, lá no Rio Jordão, onde desceu sobre ele o Espírito Santo, sobre forma de pomba, e a voz do Pai dizia: "Este é meu Filho amado". Jesus, a partir daí, vai para o deserto, onde fica 40 dias. E depois desses 40 dias, Jesus inicia a sua vida pública. E esses 40 dias de oração, de jejum, de penitência na vida de Jesus, serviu para ele se concentrar e se conscientizar de que iria assumir a sua missão, a missão para a qual viera a este mundo, anunciar o reino de Deus, denunciar aquilo que não é da vontade de Deus, não é de acordo com os planos de Deus. E ele tinha que começar a sua missão e levá-la até o fim. Porque quem começa um trabalho e não chega até o fim é um frustrado na vida. Eu até cito um exemplo: se você vai fazer uma viagem até o litoral, né, até a praia, você vai passar uma semana de lazer com a sua família lá na praia, mas você chega até São Paulo, o carro dá problema, você fica lá em São Paulo enrolado em oficina aqui, oficina ali, consertando o seu carro. De repente a semana passa, aí já não tem tempo mais para chegar até a praia, você volta. Ora, você voltou frustrado porque você saiu para ir até a praia e você não chegou a atingir esse seu objetivo. Você não realizou o seu propósito. Voltou para casa frustrado, nervoso, irado, Então, aquele que não realiza a sua missão, que não pega a ir para valer no compromisso assumido, abandona pela metade, é alguém frustrado. E Jesus estava para iniciar a sua árdua missão
de evangelizar. E ele sabia que ele tinha que começar e levar até o fim a sua missão. Então a quaresma na vida de Jesus foi para ele se conscientizar, se concentrar e começar e chegar até o fim, vivendo plenamente a vontade do Pai, obediente ao Pai até a morte de cruz. Tem uma frase do Evangelho que diz, né? Agora a quaresma para nós, ela tem esses dois sentidos. Eu já disse dos 40 anos do deserto, nós precisamos de purificação, nós precisamos sim de nos revermos diante de Deus, e também, como Jesus, nós precisamos de assumir o nosso compromisso com Deus, nosso compromisso de filhos com Deus, e de ir até o fim. E eu leio para vocês uma passagem do livro do profeta Jeremias. Essa leitura, ela é muito bonita, do livro de Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Veja o que diz o profeta Jeremias. Eis que chegarão dias, oráculo do Senhor, em que eu farei uma aliança nova com Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Aliança que eles quebraram, embora fosse eu o Senhor deles. A aliança que eu farei com Israel, depois desses dias, é a seguinte: colocarei a minha lei em seu peito e a escreverei no seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão, pois eu perdoo suas culpas e esqueço os seus erros. Nesta leitura, Jeremias 31, de 31 a 34, Deus está prometendo selar. Selar é fechar, O selo é que fecha uma correspondência, não é? Selar com a humanidade uma nova aliança. A aliança que Deus fizera no passado com o seu povo, a aliança de Moisés, nós dizemos assim, essa aliança, ela foi, nós dizemos, selada ali no pé do Monte Sinai. E Deus promete: eu serei para vocês o vosso Deus, e vocês serão para mim o meu povo. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Só que essa aliança que Deus fez com Moisés não foi a definitiva, porque senão em Jeremias Deus não estaria prometendo uma nova aliança. Essa aliança selada com o seu povo lá em Moisés, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não precisaria falar de nova aliança. Aliás, a palavra aliança, para quem não sabe, aliança significa pacto de vida. A aliança que vocês casados carregam no dedo, significa um pacto de vida, um compromisso de consagração, de fidelidade. Isso é aliança, é pacto de vida. E a aliança do povo com Deus é essa no Antigo Testamento: eu vou ser o vosso Deus, vocês não vão ter outros deuses além de mim, não vão se curvar para adorar ídolos, não tereis outros deuses além de mim, eu sou o único Deus e nem existe outro, Deus diz. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou ser fiel a vocês e vocês vão ser fiéis a mim, Mas essa aliança do Antigo Testamento, selada com Moisés, não foi aliança perfeita. E Deus promete uma nova e eterna aliança. Essa aliança que o profeta Jeremias fala nesse texto que nós ouvimos, nessa passagem, essa aliança, ela se conclui, nós dizemos, Deus conclui com a humanidade em Jesus Cristo. Nas palavras da consagração, na Santa Missa, nós repetimos as palavras de Jesus na Santa Ceia. Quando Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, no fim da ceia, seguindo a tradição dos judeus, os judeus sempre após as celebrações, eles tinham esse hábito de brindar com um cálice de vinho.
sempre após as celebrações, brindavam com um cálice de vinho. Jesus, seguindo a tradição dos judeus, ao fim da ceia, ele tomou um cálice com vinho, deu graças ao Pai, abençoou aquele cálice e passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vocês e por todos para a remissão dos pecados. Em cada Eucaristia, em cada missa, nós repetimos estas palavras de Jesus. A nova, eterna e definitiva aliança que Deus selou com a humanidade foi no sangue do Cordeiro Divino, foi no sangue do seu Filho. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Por isso que nós, cristãos católicos, centralizamos toda a nossa piedade, toda a nossa devoção ou toda a nossa espiritualidade cristã no sacramento da ceia, a missa, a Eucaristia. São diversos nomes que designam o mesmo sacramento. É a Santa Ceia que Jesus celebrou, a última ceia. É porque no sangue de Jesus, Deus assume um pacto de vida com a humanidade. E eu digo para vocês, esse pacto de vida, essa aliança, ela não é mais como a aliança do Antigo Testamento. Eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo. Em Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro Divino, Deus é para nós um pai e nós somos para Ele um filho ou filhos. Então vejam, no Antigo Testamento, eu serei para vocês o vosso Deus, vocês serão meu povo, mas geralmente no Antigo Testamento se tinha uma visão errada de Deus, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus bravo, um Deus irado. Vejam, até nos dias de Jesus, levam para Jesus um rapaz com a mão atrofiada, os dedos enrijecidos, né? Quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Qual a ideia de Deus que está por trás? Um Deus castigador, que não se dando por satisfeito em se vingar no pai, descarrega ainda a sua ira nos filhos. Quem pecou, ele ou os pais, para que ele nascesse assim? Agora, em Jesus Cristo, a nova aliança é um Deus amor, é um Deus misericórdia, um Deus que é Pai. Eu serei para vocês o vosso Pai, e vocês serão para mim os meus filhos. Essa é a nova e eterna aliança que Deus selou com a humanidade, a que substituiu todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Inclusive a carta aos Hebreus trata desse assunto. Jesus, de uma vez por todas, substituiu os sacrifícios antigos. Ele é a vítima que se oferece pela redenção de todos nós. Então, cada missa, cada Eucaristia, cada ceia que nós participamos, nós estamos revivendo a aliança, o nosso compromisso de vida e de consagração para com Deus. Na próxima semana, Semana Santa, na quinta-feira, nós vamos estar celebrando o dia da instituição da Santíssima Eucaristia. O dia que Jesus celebra a ceia com seus discípulos. Um dia antes da sua paixão e morte na cruz. Foi numa quinta-feira. E nós, cristãos católicos, já que centralizamos toda a nossa devoção, toda a nossa piedade, toda a nossa espiritualidade cristã no sacrifício da aliança, onde Deus se torna para nós um pai, nós nos tornamos para Ele filhos. Na Semana Santa, um dia antes da morte de Jesus, não dá para fazer festa. Então nós, cristãos católicos, fazemos a festa da Eucaristia no dia de Corpus Christi. Por isso que o Corpus Christi, o feriado de Corpus Christi, sempre acontece numa quinta-feira, porque relembra a quinta-feira que Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, onde deu o seu corpo como comida e o seu sangue como bebida. Comida e bebida para a nossa vida, para a nossa salvação. O sacrifício redentor de Cristo, no qual Ele nos consegue ou nos ganha de modo pleno para sermos de Deus, totalmente de Deus. Deus é nosso Pai e nós somos os seus filhos. O sangue da aliança
O sangue de Jesus nos reconquistou para Deus. Que vivamos intensamente estes últimos dias da Quaresma, que voltemos para Deus a nossa vida, o nosso coração. Lembre-se, tudo passa, nós passamos, Deus permanece. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a saúde e a paz e uma feliz Páscoa. Somos